Nesse vídeo eu vou montar uma carteira de ações com foco em dividendos. Para quem não acompanha essa série ainda, de 30 em 30 dias, eu monto uma carteira de ações, eu faço a atualização da nossa carteira de ações e o foco é achar boas empresas que sejam boas pagadoras de dividendos. E para conseguir achar essas empresas, eu uso alguns filtros. Dentre esses filtros, eu uso alguns que foi tirado do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. No último mês, nos últimos 30 dias, que durou do dia 23 de abril até o dia 24 de maio, a nossa carteira teve uma rentabilidade de 4,97%. E hoje eu vou fazer novamente essa atualização, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E agora vamos lá, eu vou te ensinar como montar uma carteira de ações em que o foco seja pegar boas empresas que pagam bons dividendos, tá certo? Vamos lá! Pessoal, essa é a nossa carteira atual. A carteira ela começou no dia 23/4 até o dia 24/5. Mas antes de começar esse vídeo, antes de ensinar vocês a fazerem esse filtro para filtrar boas empresas que pagam dividendos, eu queria deixar uma coisa bem clara, isso aqui não é uma recomendação, é apenas um estudo, tá certo? E a planilha que eu vou usar nesse estudo, essa planilha aqui, ó, é uma planilha onde tem vários indicadores, olha, muitos indicadores, análise, indicadores financeiros, indicadores de mercado, cotação, governança. Tem uma planilha pré-estabelecida da fórmula de Graham, que inclusive todas essas carteiras aqui são montadas seguindo uma técnica que se chama Factor Investing, certo? Essa planilha que eu vou montar, essa carteira de hoje, eu vou colocar no meu grupo do Telegram, que vai estar no link nesse vídeo. Então, se você quer ter acesso a essa planilha com todas essas carteiras pré-montadas, então aqui dá para você fazer exatamente o que eu vou ensinar a fazer nesse vídeo. Ó. Nós vamos fazer hoje essa do Décio Bazin, que o foco é dividendo. Temos uma carteira aqui baseada no preço sobre lucro, mas a gente vai filtrar empresas que tiveram lucro em 2020, lucro em 2019, depois classificá-las de acordo com o menor preço sobre lucro. Temos também uma carteira muito famosa, que é uma carteira baseada no Earning Yield. Quanto maior o Earning Yield, mais barata a empresa tá. Então, são técnicas de Factor Investing que a gente pode montar a carteira de ações e rodar essas carteiras anualmente, de 6 em 6 meses, certo? Os estudos que eu fiz, essas carteiras obtiveram uma boa rentabilidade, inclusive no Brasil bateram o índice Bovespa e nos Estados Unidos bateram o índice SP 500 e bateram com a vantagem bem relevante em cima desses índices. Então são carteiras que montadas de uma forma simples, você vai gastar 10 minutos por ano para montar uma carteira dessa, no outro ano você vai fazer exatamente a mesma coisa. As empresas que saíram, você vende, as empresas que entraram na nova carteira, você compra, e quando tiver todas as empresas, você vai fazer o rebalanceamento para cada empresa ter o mesmo peso, tá certo? Então, se você quer ter acesso a essa planilha, entre no meu grupo do Telegram, que o link está na descrição desse vídeo. E ainda aqui eu coloco quais os filtros que eu uso, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vou montar a carteira de Décio Bazin, uma carteira com foco em dividendos, certo? Então, vou mostrar aqui a nossa última carteira de ações, ó, teve uma rentabilidade de 4,97%. Destaque aí para a Wisk, que deu uma rentabilidade de 29%. Então, hoje, no fechamento do dia 24, né? A cotação que eu vou pegar aqui vai ser a cotação do fechamento do dia 24. E a gente vai comparar com o Ibovespa. O Ibovespa fechou no dia 24 com 124 mil pontos, 0,31, ou seja, 124 mil pontos 31 barra 60,62. E aqui é o fechamento do Ibovespa no dia que a gente fechar essa carteira de ações. E essa carteira, são dois modos. Uma carteira para a gente fazer um estudo que a gente vai rodar mensalmente, e toda carteira que a gente roda mensalmente, a gente também deixa ela no perpétuo, ou seja, olha aqui, ó, o exemplo da carteira que eu fiz em 16/6/2020. Essa carteira teve uma rentabilidade no mês de 4,97%, porém no perpétuo a cotação está até hoje, então vocês podem ver que tem fórmula, está com rentabilidade de 16,11%. Na verdade, essa rentabilidade aqui é maior, porque quando a gente monta uma carteira no perpétuo, com foco em longo prazo, no estilo buy and hold,
essas ações aqui, o preço de entrada ele é ajustado com dividendo. Então, eu ainda vou fazer um estudo mais qualificado, eu vou pegar esse ponto, então eu vou pegar as empresas e ajustar o preço de início com dividendo. Como que é ajustar o preço de início com dividendo, Link? É o seguinte, se você comprou uma empresa de R$10 e ela pagou R$1 de dividendo, ela pagou 10% de dividendo, esse R$1, se você pagou 10 no início, esse R$1 ele é descontado do preço, ou seja, voltou para você esse R$1. Então, você não, teoricamente não pagou 10, pagou 9. Então, quando a gente ajusta o preço por proventos, o preço de entrada ele fica menor. Então, não é só apenas 16 aqui, mudou porque é automático, tá vendo? Nós temos também outra carteira aqui, ó, de Graham. Olha aqui, ó, quem montou a carteira de Graham em junho também de 2020 teve rentabilidade de 51,78%, certo? Eu também fazia um estudo do Joel Greenblatt. Olha a última carteira do Joel Greenblatt aqui, ó. Rentabilidade de, olha essa ação que a carteira do Joel Greenblatt, baseada na fórmula mágica, pegou. Atom. Ela teve uma rentabilidade de 117%. Essa carteira aqui eu vou rodar de 3 em 3 meses, tá certo? Então no próximo mês a gente já roda essa carteira do Joel Greenblatt. Tietê, porque mudou de nome, né? E aí aqui tá com esse erro aqui na fórmula do Google. Essas carteiras, elas são atualizadas automaticamente no planilha Google, no Google Switch, né? Olha aqui a carteira que durou do dia 9/2 a 12/3, baseada na fórmula mágica do Joel Greenblatt, 20,86%. É um estudo que eu venho fazendo desde meados do ano passado, certo? E hoje a gente vai fazer a do Décio Bazin, então a gente vai selecionar as ações aqui para colocar essas carteiras. Então, recapitulando, tem duas formas. Uma fórmula a gente vai mudar todos os meses e travar a rentabilidade. Então, olha aqui, eu já travei esse preço final aqui, ó. A carteira rendeu 4,97% do dia 23/4 ao dia 24/5. E na Buy and Hold não, olha, podem ver que aqui está a fórmula. Se o preço mudar, essa Buy and Hold vai continuar mudando, certo? Então agora a gente vai selecionar as 10 ações que vão compor a nossa carteira desse final de mês de maio, certo? Então vamos lá na nossa planilha. E para usar essa carteira, pessoal, como eu falei, eu uso alguns filtros que são tirados do livro Investindo em Ações no Longo Prazo e também alguns outros filtros que eu acrescento. No livro, o Décio Bazin, ele fala que a empresa tem que ser uma boa pagadora de dividendo, ela não pode ter dívida, ela não pode ter notícia negativa. Notícia negativa é muito subjetivo, então a gente não coloca esse filtro aqui, porque esse filtro aqui ele é totalmente quantitativo, não tem nada de subjetividade, ele é totalmente objetivo. Então, olha aqui as orientações. Décio Bazin. No livro ele fala que a empresa ela tem que ter, no livro ele fala que tinha que ter um dividend yield maior do que 6, que era um dividendo em dólar, que ele fez um cálculo. A empresa ela tinha que ter uma dívida controlada e não podia ter notícia negativa de algum rolo, né, com a empresa. E para montar essa carteira, eu coloquei alguns outros filtros. Então eu coloquei um filtro que a empresa ela tem que ter lucro constante nos últimos 5 anos. Se ela teve lucro em 2016, 17, 18, 19, 20, ok, ela vai entrar. E além de lucro constante, ela tem que estar positiva nesse ano. Ela tem que ter um preço sobre lucro positivo nesse ano, 2021. Ela tem que ter pagado dividendo constante nos últimos 5 anos. Então, se ela não pagou em 2017, ela já sai desse filtro. Ela tem que ter uma dívida controlada. A dívida controlada, nós podemos usar 2 indicadores. O primeiro deles é o dívida líquida sobre EBITDA, tem que ser menor do que 3. E o segundo é o dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que tem que ser menor do que 1. Né? Payout médio nos últimos 3 anos, menor de 100%. O payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. Então, não é saudável a empresa distribuir mais do que 100% do lucro em vários anos seguidos, porque essa distribuição vai vir do caixa e pode ser que esse caixa ele seja proveniente de dívida. A empresa pegou uma dívida, colocou no caixa e aí distribuiu para o acionista. Então, a gente quer a empresa que distribua um payout médio menor do que 100% nos últimos 3 anos, né? E liquidez acima de R$100 mil. Depois que a gente classificar essas empresas, depois que a gente filtrar essas empresas, vão passar algumas nesses filtros, nós vamos classificá-las de acordo com o maior dividend yield, certo? E o dividend yield é o dividendo pago pela empresa dividido pela cotação. E o dividendo, quando eu falo dividendo, eu estou levando em conta o dividendo e o juros sobre capital próprio. Em outras palavras, são os proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação.
Tá certo? Então vamos lá montar a nossa carteira com foco em dividendo. Primeiro filtro, pessoal, vamos pegar aqui, ó, dívida líquida sobre resultado operacional menor do que 3, né? Menor do que 3, ok. Vou colocar aqui o igual a vazio, porque pode ter empresa que não tem esse indicador. Olha aqui, ó. Lucro constante, sim. Vamos colocar lucro constante, sim. Ó, apareceram algumas aqui, ó. Olha, por exemplo, aqui, ó. A Alfa Investimentos tem lucro constante, mas não pagou dividendo constante nos últimos 5 anos. Então, essa empresa ela já não entra no nosso filtro, porque agora eu vou filtrar aqui também dividendo constante, sim. Então, eu vou tirar essas empresas que, mesmo tendo o lucro constante, não pagaram dividendo constante. E o filtro de liquidez também. A liquidez diária é o quanto que a empresa negociou em um dia. Uma média de 21 dias úteis, né? Eu vou colocar aqui maior do que 100 mil. Como eu vou disponibilizar essa tabela hoje no meu grupo do Telegram, você pode usar a liquidez que você achar mais viável. Ok. Pronto, pessoal. Coloquei todos os filtros, certo? O que eu vou fazer agora? Ah, não, falta o filtro do payout. Menor do que 100%. 100% é 1, né? Ok. Agora, eu já coloquei todos os filtros. Eu vou agora classificá-las de acordo com o maior dividend yield. Eu venho aqui e coloco do maior para o menor. Então, as nossas empresas são essas aqui, ó. Copel, Taesa, Transmissão Paulista, Engie, Semig, Energia e Banco, Comgás, Sul América. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essas empresas. Vou colocar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar as repetidas, né? Copel, já tem Copel 6, então eu tiro. Taesa 11, já tem Taesa 11, eu tiro Taesa 3 e Taesa 4. Transmissão Paulista 4, eu tiro a 3. Engie, Semig, Banco do Amazonas, Comgás, BB Seguridade, Sul América, Porto Seguro, IS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as top 10, excluindo as que foram repetidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, foi até Porto Seguro. Essas são as nossas top 10. Certo? Vou pegar o preço de fechamento do dia 24. Eu estou usando uma fórmula aqui uma fórmula do GuiInvest Pro. Olha aqui, ó, fechamento do dia 24/5. Demora um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essas 10 empresas. Aqui tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou em Porto Seguro. Eu vou pegar essas 10 empresas e vou copiar na nossa tabela, na nossa planilha, que é automática. Então, essas são as nossas 10. Vamos comparar essas 10 com as 10 do mês passado? Olha aqui, ó. Tinha o WIS, a WIS saiu, a WIS quase que entrou, só que a WIS subiu 29%, aí como a ação sobe, o seu dividendo diminui, certo? Taesa continua, a Lupar saiu, Telefônica Brasil saiu, Equatorial saiu, Sul América continua, ó, nessa aqui eu repeti, ó. Ah, não, é Banestes e BB Seguridades, o código é muito parecido, né? Banco do Brasil e Graziotin, tá certo? Então vamos lá ver se a fórmula já atualizou. Está quase atualizando. Então vou só aguardar atualizar esses preços. E aqui eu já vou colocando o preço final, né? Vou colocar o preço final, digito Google Finance, o código, ponto e vírgula, escrevo o price. E arrasto para baixo, certo? E agora eu vou só aguardar colocar o preço final aqui, vai ficar tudo zero. Tá certo? Pessoal, então esse foi o vídeo da nossa carteira de ações com foco em dividendo. Então as top 10 foram essas, tá certo? Qualquer coisa, deixe nos comentários. E como eu falei, se quiser receber essa tabela com todas as carteiras já calculadas,
E eu ensino a calcular essas carteiras em vídeos anteriores, a montar essa carteira. E aqui já está praticamente tudo mastigado, todos os indicadores atualizados e a planilha completa com mais de 100 indicadores, mais de 50 indicadores. Então eu vou pôr hoje essa planilha no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui. Se você quiser ter acesso, basta entrar no meu grupo do Telegram, tá certo? E se não gostar, você entra e depois sai. Então, um abraço e até mais.